Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Feliz ano todo. Meus irmãos, eu e os porteiros, as pessoas que estão atuando na porta, vamos ter que, por ofício, ficarmos de pés pelos próximos minutos. Mas os irmãos têm a liberdade de tomarem assento. Sentados, eu quero vos convidar a abrirem 3 coisas. A primeira coisa que eu convido os irmãos a abrirem são os vossos corações. Abrindo os vossos corações, eu peço que vocês se despojem de todo e qualquer sentimento ou expectativa que nutrem pela minha pessoa. Porque a partir deste momento, ante esse microfone, nesse altar, não está o Gessé de Jesus, o filho de Cira. Não está o Gessé de Jesus, secretário-geral da Adebras. Não está o pastor Gessé. Quem está diante dos irmãos é um servo disposto, predisposto a ser hoje, única e exclusivamente, um instrumento do Espírito Santo, para que a palavra que Ele já nos orientou, chegue até vós, com o máximo de responsabilidade. Se os irmãos se predispuseram a abrir os corações, agora na sequência eu peço que vocês abram as suas mentes, e tragam ela cativa, única e exclusivamente direcionada com toda a atenção para esta ministração. E se possível, faça como os bereanos, examinando na palavra se as coisas são de fato assim. E digo mais, sigam a orientação que Paulo deu aos irmãos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, examine tudo e retende só. Se os irmãos se predispuseram a abrir os corações e a abrir as vossas mentes, agora então, mesmo sentados, eu convido a abrir a palavra de Deus. No texto que dá base a essa campanha, Jeremias, capítulo 33, e apenas o verso de número 3. Sei que os irmãos vão encontrar com facilidade, porque é o texto que nós temos lido todos os dias. Acredito que ele já deve estar marcadinho aí na sua Bíblia. E aí eu queria ler com os irmãos a uma só voz. Podem ler comigo? Clama a mim e eu sem querer ser chato nem incomodá-los, eu queria mais uma vez que lessem e repetissem com forte voz, mas somente aqueles que, como eu, acreditam que de verdade existe um Senhor, que se clamarmos a Ele, Ele verdadeiramente responde. Só os que de fato acreditam. Eu não estou sozinho nessa fé. Tem mais gente comigo. Esse chamamento a um clamor é feito por um Senhor. E esse Senhor apresenta suas credenciais no verso anterior, no verso 2, que diz assim: assim diz. Mas na maioria das versões feitas pela tradução de João Ferreira de Almeida que nós utilizamos, inclusive a que lemos hoje, diz assim, ó: assim diz o Senhor, que faz isso, que forma isso. Mas faz o quê? Forma o quê?
Se eu não tenho essa informação, se eu não sei o que ele forma, se eu não sei o que ele faz, eu não consigo linkar quem é de fato este Senhor. Mas aí, o mesmo texto, da tradução da Bíblia de Jerusalém, uma das mais respeitadas traduções mundialmente reconhecidas, esse texto do verso 2 diz assim, ó: assim diz o Senhor, que fez a terra e lhe deu a forma. Agora sim, agora eu já sei qual é o Senhor que está me convidando a clamar. E aí a versão King James atualizada, ela dá uma melhorada e diz assim, ó: assim diz o Senhor, que fez a terra, lhe deu a forma e a colocou no seu lugar. Um grande Deus, então, para poder fazer a terra, dar a forma e colocar ela lá no lugarzinho dela, dentro desse sistema todo que nós conhecemos. E para ser isso tem que ser um Deus muito grande, muito forte, muito poderoso. E uma versão que eu tenho da Bíblia judaica completa, diz assim: assim diz o Senhor, que formou o universo e o mantém sob a sua direção. É este o Senhor que nos chama a clamar a Ele. É o Criador do universo, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Eu Sou, aquele que é, que era e que há de vir. Só que aí no Novo Testamento, Jesus nos ensina a chamar esse grande Deus de Pai Nosso. E aí é esse Pai Nosso que nos conclama, que nos convida a clamar a Ele. E o que esse grande Deus, poderoso, Pai Nosso, está querendo quando Ele nos conclama a clamar a Ele, o que Ele está querendo é relacionamento. Diga relacionamento. Gênesis nos diz que no ato da criação, no início da criação, esse Deus grande e poderoso, e que no Novo Testamento nós vamos chamá-lo de Pai Nosso, ele descia todas as tardes na virada do dia para se relacionar com a sua criação. E o que ele está querendo é se relacionar. Jeremias, embora fosse profeta e falasse em nome de Deus ao povo, esse verso 3 que nós lemos, não é um recado de Deus para que Jeremias transmita esse recado ao povo. Não. Esse verso 3 é Deus falando para Jeremias. É no particular, é no pessoal, é no individual. Tanto que ele diz assim: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. É uma mesóclise aí esse T, na segunda pessoa do singular. Ele está dizendo: Jeremias, clama a mim. É você que tem que clamar a mim. E se você clamar a mim, eu vou responder para você. E respondendo para você, eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não... O que Deus está dizendo aqui para Jeremias é: Jeremias, estreita o relacionamento comigo. E se tinha alguém nesse ponto da história precisando de um relacionamento, esse era Jeremias. Por conta das suas profecias, Jeremias estava profetizando contra a casa do rei, Jeremias estava profetizando contra o templo, Jeremias estava profetizando, dizendo que o país ia ser tomado, ia ser dominado por estrangeiros. E por conta dessas profecias, Jeremias estava sendo rejeitado e ameaçado pelos seus compatriotas. Capítulo 11 desse livro que nós estamos lendo, no verso 21, diz assim, ó: portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote. Anatote era a cidade de Jeremias, cidade que ele morava, cidade que ele nasceu, cidade que ele estava. Aos homens de Anatote que procuram a tua vida, dizendo: Jeremias,
não profetizeis em nome do Senhor, para que não morras. A população de Anatote está ameaçando Jeremias de morte. Ou tu cala a boca ou nós vamos te matar. Será que uma pessoa dessa, acuada na condição de Jeremias, precisa de alguém para se relacionar, para dividir esse peso, essa responsabilidade, esse medo até? Jeremias estava sem relacionamento com seus compatriotas, e pior, a sua própria família, os seus familiares, romperam também por conta dessas profecias. Os seus familiares romperam o relacionamento com Jeremias. Capítulo 12 desse livro, verso 6, diz assim: pois até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles mesmos se houveram aleivosamente contigo, eles mesmos clamam após ti em alta voz. Jeremias, não te fies neles, viu? Ainda que ele te fale coisas boas. Isolado, sem relacionamento na cidade, sem amigos para conversar, sem relacionamento de amizade e sem relacionamento familiar, Jeremias está sozinho e sofrendo, precisando urgentemente de um relacionamento. Mas diz acho que é um ditado popular, que não há coisa ruim que não possa piorar. Jeremias, que estava nessa situação, o verso 1 do capítulo 33 diz: e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele encarcerado, preso. Será que é pouca desgraça? Sem se relacionar com a cidade, sem poder se relacionar com seus familiares, e ainda preso, sozinho, solitário, precisando de um relacionamento. E o Espírito Santo me diz que ele começa a conversar com pessoas aqui hoje, que estão se sentindo isoladas, presas nos seus sentimentos, sem relacionamento, mas o Espírito Santo te diz hoje: clama a mim, e eu te responderei, e vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Mas esse clama a mim, e nós estamos no ano do clamor, e escolhemos esse verso, porque ele vai muito, né, ao encontro e traduz muito bem o tema da campanha. Mas em algumas versões, inclusive em uma que foi da NAA, que a irmã leu aqui, colocou no início, esse clama a mim vem traduzido como chama por mim. Em outras versões diz invoca-me. Na NVT, que é a nova versão transformadora da editora Mundo Cristão, o texto diz assim, pergunte-me e eu te contarei coisas maravilhosas. Clama, chama, invoca, peça, fala, mas conversa com ele, que ele quer estreitar um relacionamento conosco. E não há relacionamento sem diálogo, e o relacionamento é questão de intimidade, que já foi falado aqui hoje. E um relacionamento humano para com Deus, que nos leva a uma intimidade com Deus, ele começa e é feito através da oração. Mas não é aquelas orações, irmãos, comuns, aquelas orações com hora marcada, no automático que nós costumamos fazer, tipo aquela que é quando a gente acorda, a gente ora, antes das refeições a gente vai lá e a gente ora, até mesmo quando entra na igreja, dobra o joelho e ora, mas se alguém 2 minutos depois perguntar o que a gente orou, a gente nem lembra, porque ali é só, acho que um automático muitas vezes, aquela oração que na verdade é uma ladainha, está no automático. Isso não é relacionamento com Deus, isso é religiosidade. É por isso que Jesus, quando nos ensina a orar, ele diz, olha,
não façam como os gentios que acham que por muito ficarem repetindo a mesma coisa eles vão ouvir. Não, Jesus nos ensina a orar de uma outra forma. Ele nos ensina a nos relacionarmos, a falar, a conversar com Deus. O irmão Altomires já falou aqui, mas como está dentro do contexto eu vou utilizar. Certa ocasião, perguntaram a D.L. Moody, um evangelista e escritor norte-americano, que viveu no século XIX, nos anos de 1800 e alguma coisa, como nós chamamos erroneamente, mas um grande homem de Deus. E o seu interlocutor, admirado, que o acompanhava, perguntou: Dr. Moody, quanto tempo o senhor ora? Ao que Moody responde: as minhas orações levam cerca de 10 minutos. O interlocutor, admirado, diz: como pode isso? Como um homem usado por Deus como o senhor só ora 10 minutos? Ao que Moody completa então o raciocínio, diz: de fato, as minhas orações levam cerca de 10 minutos, mas eu não me lembro de ter ficado 10 minutos sem orar. A oração leva ao relacionamento, e um relacionamento leva à intimidade com Deus. Eu sou de uma família numerosa. Meus pais tiveram 7 filhos, e eu sou do meio. Da maneira que dividi a família, eu sobro, sempre sobro, fico lá no meio. 3 para cima, 3 para baixo e eu sobro. Homem para cima, homem para baixo e eu sobro. Mulher para cima, mulher para baixo e eu sobro. E aí eu percebi na minha adolescência que o meu pai tinha um relacionamento diferenciado com o meu irmão mais velho, o Geazi. E eles conversavam muito. E o relacionamento era de muita intimidade. E eu me questionava aquilo. E eu desejava muito, irmãos, mas muito mesmo, ter aquele relacionamento com meu pai. Um relacionamento de intimidade igual o meu irmão mais velho tinha. E ficava imaginando: não, mas isso deve ser porque é o mais velho, deve ser mais próximo. Mas se for essa a verdade, eu não vou ter vez. Porque imagina, se meu pai for tratando de um por um, até chegar na minha vez, até que um dia, eu ouvi o meu pai conversando com um amigo, um colega de trabalho. E eu atentei para aquela conversa dos dois. E o meu pai, na conversa, revelou o segredo do relacionamento mais íntimo dele com o meu irmão mais velho. Eu já sou orelhudo por natureza, mas naquele momento minhas orelhas ficaram com 2 metros cada uma para ouvir os detalhes. Eu queria saber daquele segredo, por que o meu pai tinha um relacionamento mais íntimo com o meu irmão. E aí meu pai disse para o colega de trabalho dele: sabe, fulano, todas as vezes que eu chego em casa do trabalho, o meu filho mais velho me procura para conversarmos. Eu ouvi um aleluia, e esse aleluia é tradução de que alguém já entendeu e já pegou. E aí eu percebi que de fato era assim. Todas as vezes à tarde que meu pai chegava em casa, o meu irmão mais velho ia na frente e corria lá para conversar e puxava assunto com ele e ficava conversando. É o diálogo que produz o relacionamento. Relacionamentos não acontecem ao acaso. Relacionamento não acontece de forma natural. Nenhum tipo de relacionamento. Todo e qualquer tipo de relacionamento, ele é construído, ele é provocado. É isso que Deus está ensinando a Jeremias nesse texto. Jeremias, fala comigo. Jeremias, se aproxima de mim. Jeremias, clama a mim, e aí eu te responderei. Eu e meus irmãos, nós ficávamos aguardando na ilusão de que aquele relacionamento íntimo com meu pai acontecesse de forma natural,
pela questão de pais e filhos, mas como eu disse, relacionamento não é, as coisas não são assim, relacionamento é construído, e o meu irmão construía esse relacionamento, o meu irmão construía essa intimidade, procurando ele, conversando com ele, e é isso que Deus está falando com Jeremias. Jeremias, provoca o relacionamento comigo, Jeremias, conversa comigo, Jeremias, puxa assunto comigo, Jeremias, clama a mim, e se você clamar a mim, eu te responderei. Tiago capítulo 4, verso 8 diz: aproximai-vos de mim, e aí eu me aproximarei de vocês. Eu fico ouvindo alguns testemunhos, eu até glorifico a Deus pelo resultado do testemunho, mas eu fico chocado com a postura de alguns irmãos, me permitam dizer assim, que essas pessoas normalmente dizem assim: se Deus fizer isso, eu vou fazer aquilo. Se Deus salvar o meu marido, eu vou para a igreja, vou cantar no coral. Se Deus fizer isso, eu vou fazer aquilo. Inclusive, pastores, da questão financeira, muitas pessoas dizem assim: se Deus me abençoar, eu vou passar a ser dizimista. Se Deus fizer com que o meu salário aumente, eu vou ser ofertante na igreja. Me permita, com muito respeito, muito carinho e muito amor à tua alma, mas deixa eu te dizer que esses valores estão invertidos. A coisa é o contrário, é você faz e Deus depois faz. Aproxima-se dele, que ele se aproxima de você. Faz primeiro, que a parte dele está garantida. Essa questão dos dízimos, usando aquele Malaquias capítulo 3, verso 10, o texto diz mais ou menos assim, para nós entendermos que as ordens realmente estão invertidas. Quando a gente fala, se Deus fizer isso, eu vou fazer aquilo. O texto de Malaquias diz assim, trazei todos os dízimos, pontinho, 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 que você já conhece o texto. E aí depois do pontinho, pontinho diz, depois de quê? Depois de trazer. Aí você faça a prova de mim, mas olha, só faça a prova de mim depois de trazer. E também essa prova você só faz se você perceber que eu não abri a janela dos céus e não te abençoei com uma benção tal que adveio uma abastança enorme. Jesus nos ensinou na oração dele também, dizendo que, Senhor, que a tua vontade seja feita. É primeiro aqui na terra, depois é no céu. É primeiro nós, depois é a parte de Deus. Outra parte diz, o que concordares aqui na terra primeiro, terá sido concordado no céu. É primeiro a nossa parte, depois a parte dele. E quem fala isso com Deus é pessoa que não está com relacionamento com ele, não tem intimidade com ele, por isso até duvida dele, até questiona. Deus, primeiro tu faz, se tu fizer, aí eu vou fazer para ti. Isso é falta de relacionamento para com Deus. Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 41, conta aquele episódio que depois de uma série de milagres e tal, Jesus convida os discípulos a atravessarem para irem para o outro lado. E aí eles entram em um barco, Jesus entra com eles, entram os discípulos e eles partem para o outro lado conforme a proposta de Jesus. Mas aí quando a gente começa a olhar e a examinar o texto, a gente percebe ali algumas nuances interessantes. O texto diz que Jesus estava dormindo lá na popa, lá atrás no barco. E eles, os discípulos, estavam provavelmente na frente. Isso era até natural, porque eles eram pescadores.
aquele ambiente lá do mar era um local natural para eles. E é interessante a gente perceber as nuances, que no verso 37, diz que, alguma versão diz, que logo que eles partiram, logo, ou seja, de imediato, levantou-se uma tempestade. Mas, irmãos, nenhum fenômeno de temporal cai de uma vez só. Todo temporal, toda tempestade, ela começa e vai progredindo. E aí o texto diz, esse texto de Marcos diz, que as ondas açoitavam o barco e até a ponto das águas começarem a entrar no barco. Ora, nesse processo do temporal cair, e as ondas começarem a se formar, até as ondas chegarem a uma altura de entrar no barco, levou algum tempo, não foi tão de imediato. Um outro ponto interessante para isso é que diz que Jesus estava dormindo. Ora, irmãos, ninguém, por mais cansado fisicamente que estivesse, entraria no barco e desmaiaria de sono. Jesus entrou no barco com os discípulos e levou algum tempo até ele pegar no sono. O que eu quero dizer para vocês com isso, chamando a atenção para esse tempo, é que durante algum tempo, e que não foi pouco não, os discípulos ficaram sofrendo no comando do barco lá, as ondas açoitando, e eles como pescadores, como experientes, fizeram de tudo e não resolviam o problema. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é que estavam todos no mesmo ambiente, só que os discípulos não estavam se relacionando com Jesus. Eles estavam na frente, Jesus estava lá atrás, sozinho e dormindo. O que eu quero dizer é que é possível nós estarmos no mesmo ambiente com Jesus e não nos relacionarmos com Ele. É possível estarmos na igreja e não estarmos nos relacionando com Jesus. Ter o cartão de membro em dia, ter o cadastro atualizado no sistema, não é sinônimo de relacionamento com o Senhor Jesus. Nós costumamos, principalmente nós assembleianos, nós costumamos muito falar da presença de Deus, e até cobramos, irmãos, sinta aí a presença de Deus, sinta aí a presença de Jesus, mas deixa eu fazer um questionamento contrário aqui. E Jesus está sentindo a minha ou a tua presença nesse relacionamento? Ou Ele está sozinho lá atrás dormindo? E você está usando todos os teus esforços, todos os teus conhecimentos, todas as tuas experiências, e o teu barco da tua vida continua sendo açoitado pelas ondas, pelo vento bravio dessa vida, pelas covides da vida, pelas pandemias, pelas desgraças, pelas dores, e o teu barco açoitado, e você sem se relacionar com Jesus. Tudo que Jesus quer é relacionamento com os seus. Os discípulos estavam aqui na frente. Quem está à frente, a gente sabe que a condução do barco normalmente é na frente. Eles estando à frente do barco, significa dizer que eles estavam no comando. E enquanto eles estavam no comando, Jesus fica de fora. Jesus só entra quando a gente larga a mão do comando e entrega o comando a Ele. Quando a gente busca relacionamento com Ele. Até o momento que os discípulos, pescadores, experientes, conheciam aquelas águas, conheciam de embarcação, viram que eles precisavam de se relacionar com Jesus, e lembraram que Jesus estava no mesmo ambiente que eles, e o que eles fizeram, é tudo que Jesus espera de alguns de nós, que dê um passo atrás, saia do comando, entrega o comando a Ele, vá lá atrás aonde Ele está, ainda que pareça que Ele está dormindo, e clama a Ele, chama a Ele. E aí quando os discípulos chamaram a Ele, quando os discípulos clamaram e gritaram para Ele por socorro, Ele acordou, a Bíblia diz, e disse: vento, eles estão se relacionando comigo agora, cala a boca, vento. Ô mar, agora eles buscaram um relacionamento comigo. Te aquieta, mar, que tudo que eles precisavam era de relacionamento. Eu preciso te dizer uma verdade. Pode parecer estranha, mas é uma verdade.
O Senhor não age nas nossas vidas pelo que nós passamos, pelo que nós sofremos, pelo que está nos acometendo ou acontecendo, e Ele não age nas nossas vidas pelo que somos ou pelo que fazemos. Não. Se tem uma coisa que não cola para com Deus, é vitimismo. Por vezes nós até questionamos, mas será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Olha, a minha vida está uma desgraça e Deus não está vendo isso. A minha família está se perdendo e Jesus não está vendo isso. Enquanto os discípulos estavam no comando, sem se relacionar com o Senhor, as ondas açoitavam, os discípulos sofriam, os discípulos estavam desesperados, os discípulos estavam com medo porque iam morrer afogados, sim, Senhor. O Senhor só age na nossa vida quando, através do diálogo, em relacionamento, nós nos comunicamos com Ele. Quando nós clamamos a Ele, Ele responde segundo a palavra. E diz mais, além de responder, Ele nos anuncia coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Clama a mim, chama por mim, me invoca, estreita o relacionamento comigo. Deixa eu te dizer uma outra verdade. Deus não faz acepção de pessoas, ponto. Mas faz distinção de relacionamentos. Como é que é isso, pastor Gessé? Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, somos todos iguais, mas Deus faz distinção de relacionamento. Números, livro de Números, capítulo 12, conta que Miriam e Arão, irmãos de Moisés, ambos profetas, crentes, acho até que eram os vice-presidentes da igreja lá, questionaram: será que vocês não estão vendo? Será que esse Deus só fala através de Moisés? Não somos nós também profetas? Aí, pastores, Deus chama os três lá num gabinete. Vem os três aqui: Arão, Miriam e Moisés. Aí lá vai os três. Chegando lá no local onde Deus determinou, Deus, estou parafraseando, tá, gente? Mas o texto é esse, vocês podem ler em número 12. Livro de Números, capítulo 12. Deus diz: Moisés, eu chamei vocês três aqui, mas eu quero só que você ouça, o papo não é contigo não. Meu papo aqui é com Miriam e com Arão, os sacerdotes, os vices, sei lá mais o que eles eram da igreja. Aí diz assim o Senhor para eles, ó. Então disse o Senhor: ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há profetas entre vós, eu, o Eterno, até me faço conhecer a eles por meio de visões. Eles se relacionam comigo e eu até falo com eles através de sonhos. Mas com Moisés não é assim não. Eu ouvi um aleluia porque já entendeu. Deus disse: olha, Moisés tem não só relacionamento comigo, Moisés tem intimidade comigo. E com quem tem intimidade comigo, eu falo é cara a cara, é face a face. Estreita o relacionamento com o Senhor, busca a intimidade com o Senhor, e ao invés dele ficar te revelando por sonhos, por visão, ele vai falar contigo face a face, e vai te anunciar coisas grandes e firmes. Deixa eu trazer o caso para o Novo Testamento.
Nós sabemos que Jesus, no ministério terreno dele, ele tinha, vamos chamar de discípulos, e todos os evangelhos relatam Jesus sempre seguido de grande multidão. Eu acredito que essa multidão, a maioria delas eram discípulos de Jesus. Seguiam a Jesus, eram crentes, estou parafraseando, tá? Iam à igreja todo domingo, às vezes até se dava o trabalho de ir na escola dominical. Mas aí, Atos dos Apóstolos inicia dizendo que essa multidão toda se resumiu naquele momento a cerca de 120. Ué, cadê a grande multidão? Só tinha quase 120, sabe por quê, pastor Valdeci? Que só tinha uns 120 daquela multidão? Porque era culto de oração. A Bíblia diz que eles estavam reunidos, orando no tabernáculo, lá no cenáculo. Era culto de oração, aí a multidão de domingo não vem. Sabe por que não vem? Porque não tem relacionamento com Deus. E se não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade com Deus, para ficar 10, 15, 20, 30 minutos de joelho falando com Ele. Só fala com Ele face a face quem tem intimidade com Ele. Mas desses quase 120, é resumido, se a gente voltar um pouquinho, é de novo resumido a cerca de 70, 72, que me parece ser um grupo mais próximo, que buscava um pouco mais de relacionamento com Jesus. Tanto é que Jesus chama esses 70 ou 72 e manda eles para uma missão, ó, vão lá evangelizar, vão para a missão, e só vai para a missão, meu irmão, quem tem relacionamento com Ele. Quem não tem relacionamento com Ele não faz missão, nem ofertar para a missão oferta. Por quê? Porque não tem relacionamento com Ele. Mas desse grupo de 70 que a gente está enxugando, tinha pelo menos 12 que eram o alto escalão, o primeiro time, que era aquele que nós chamamos de os 12. Esses 12 sim, tinha relacionamento. Esses 12 estavam mais próximos de Jesus. Só que lembra que eu falei para vocês que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz distinção de relacionamento. Desses 12 que tinham relacionamento com o Senhor, tinha 3. Esse aleluia é sinônimo de que já entendeu. Tinha 3 ali que tinha intimidade com Ele. Não era só um relacionamento, era intimidade. Sabe de quem eu estou falando? Um que tinha tanta intimidade, pastor, que ele recostava no peito de Jesus. João. O outro que tinha intimidade com Ele, não era só relacionamento. Quando foi questionado se ele também não ia abandonar o barco, ele disse: não, para onde iremos nós? Na intimidade eu sei que só Tu tens a palavra de vida eterna. E só reconhece a palavra de vida eterna nele quem tem intimidade com Ele. Não é só um relacionamento. O terceiro que fecha a lista da intimidade era Tiago. Exatamente esses 3 que tinham intimidade com Jesus. Pedro, Tiago e João, aquele que as crianças cantam no barquinho. Esses 3 tinham uma intimidade tão grande com o Senhor, que certa ocasião, Jesus estava passando nas ruas, acho que de Jerusalém, cercado desses discípulos, dos 70, e o texto diz que uma grande multidão apertava Jesus. E aí vem uma mulher que estava há 12 anos, que nem sequer sabia o que era relacionamento com Deus. Ela tinha um fluxo de sangue, já havia 12 anos, e ela ouviu falar que se relacionasse com Ele. E ela vai no meio daquela multidão se arrastando, e Jesus cura aquela mulher diante de toda a multidão, todo mundo viu. Mas saindo dali, meus irmãos, ele foi direto para a casa de Jairo.
E sabe quem foi com ele? A multidão não foi não, porque não tinha relacionamento, não tinha intimidade. Só foram 3, Pedro, Tiago e João. E sabe por que foram esses 3 que tinham intimidade? Porque Jesus ia lá na casa de Jairo, no quarto da filha de Jairo, e para todas as questões, para em toda e qualquer via que você pensar, no quarto só, não é para quem tem relacionamento, no quarto é para quem tem intimidade. É por isso que Jesus, quando nos ensinou a orar, em Mateus 6, ele diz, orar é intimidade. Então entra no teu quarto, é lugar de intimidade. Lá no quarto é só para quem intimidade, para quem tem só relacionamento. Não entra não, fica na sala. E aí esses 3 que tinham intimidade com o Senhor, na casa de Jairo, presenciaram um dos maiores milagres que a Bíblia registrou, que foi a ressurreição da filha de Jairo. Esses milagres só presencia, só participa de ressurreição quem tem intimidade com Ele. Clama a mim, chama por mim, fala comigo, estreita um relacionamento comigo, que eu quero te anunciar, eu quero te mostrar coisas grandes e firmes, que não sabes, eu quero operar milagres quase incontáveis junto com você, mas para isso eu preciso de intimidade. Estou encerro, ainda com Pedro, Tiago e João. Os 3, Jesus está indo nas últimas horas de Jesus aqui na terra. Jesus vai para o jardim do Getsêmani. Todos os discípulos vão com ele. Todos os discípulos seguem Jesus até o jardim. Entraram no jardim, mas só 3 foram até mais adiante com o Senhor. Só 3, Pedro, Tiago e João, foram até lá mais longe, aonde Jesus se ajoelhou, no momento de maior intimidade de Jesus com o Pai, quando Jesus fala com o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Só mais uma de Pedro, Tiago e João, para fechar o raciocínio. Pedro, Tiago e João foram os únicos a estarem com o Senhor no Monte da Transfiguração. E por que não os outros? Não eram discípulos, mas não tinham tanta intimidade. E naquele momento, no Monte da Transfiguração, foi um dos maiores, se a gente pode chamar no bom termo, um maior espetáculo que já pode ter sido realizado na terra. Jesus se transfigura, e na transfiguração, ali aparece Elias e Moisés falando com ele, sem entrar no mérito teológico, só para dizer, para Jesus ali está como uma forma dele dizer: eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Ele está sendo representado pelo que era através de Moisés, ele está representando pelo que é através dele mesmo, que é Jesus, e ele está dizendo que ele é o que há de vir. Segundo alguns teólogos, é a figura de Elias, que ainda é o que vai vir, que é uma das testemunhas que virá no futuro. E Jesus está revelando ali: eu sou o que era, o que é e o que há de vir. O que está acontecendo ali no Monte da Transfiguração, meus irmãos, é o próprio céu descendo e invadindo a terra, e Jesus revelando toda a sua glória, e a glória dele, ele só revela, ele só comparte, não é para quem tem relacionamento, é para quem tem intimidade com ele. Meus irmãos, eu vou falar na autoridade do Espírito Santo. Deus está tão feliz, pastores. Deus está tão feliz com esse povo da Adebras, que passou o ano de 2020 todinho, um ano inteiro, em gratidão a Ele. Isso mexeu com o coração de Deus. Isso deixou Deus tão feliz. Que sabe quantas pessoas o campo perdeu por causa da pandemia de Covid?
Quem vai falar aqui é o secretário-geral. Nenhum! Eu não dei baixa em um cadastro sequer. Eu não inativei nenhum membro por conta de Covid ou pandemia, porque Deus está feliz com o povo da Adebras. E sabe por que ele fez isso? Porque a Adebras não disse: ó Senhor, se o Senhor nos abençoar, nós vamos fazer um ano de gratidão. Nós primeiros fizemos a nossa parte, nós fizemos um ano de gratidão. Isso mexeu com o coração de Deus. Irmãos, eu tenho muitos amigos pastores no Brasil, por vários estados do Brasil, muitos ministérios com quem eu me relaciono, e alguns deles se queixando, inclusive comigo, de perdas de membros, perda até mesmo de ministério, irmãos do ministério falecendo, indo a óbito, igrejas fechando por conta da economia. Mas a Adebras, Deus está tão feliz com a Adebras, irmãos. Tu não sabe o que um ano inteiro de gratidão faz no coração de Deus. Que alguns pastores, colegas de vocês que estão aqui no altar, pastores de congregações, conversaram comigo no início dizendo: pastor Gessé, nós estávamos com receio de que a economia do Brasil quebrando, como está tudo fechando, a economia, que a receita da igreja caísse, diminuísse. Mas sabe o que aconteceu, pastor Gessé? Deus está feliz! E Ele está tão feliz com o povo da Adebras, que Ele está nos convidando a entrar num nível de relacionamento e intimidade com Ele, nesse ano de 2021, mas num nível de intimidade como nunca antes essa denominação entrou, como nunca antes na tua vida você entrou. Clama a mim, estreita o relacionamento comigo. Faz isso, em nome de Jesus. Busca Ele, clama a Ele, fala com Ele, invoca Ele, estreita o relacionamento com Ele, e Ele vai não só te responder, Ele vai não só corresponder, mas Ele vai anunciar a você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Amém. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos aqui presentes, com todo o povo de Deus na face da terra, nem só hoje, mas para sempre, com alegria. Todos digam amém. Deus abençoe, um abraço fraternal, obrigado. Leve tudo que você recebeu de Deus para a sua vida nessa noite, para o ano de 2021.